Olá, investidores! Eu sou o Vitor Oliveira, Head de Alocação da Gestora Grão, e eu vim aqui para falar sobre um tema muito sensível. Previdência privada. É seguro investir em previdência privada? E é seguro investir na previdência privada da Grão? Antes de começar, sempre aquele pedido tradicional, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha para todo mundo, já aproveita para chamar seu pai, sua mãe, seu avô, seus amigos. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor ele vai ser engajado pelo YouTube e a gente vai conseguir levar esse conhecimento que eu acho que é extremamente importante para mais investidores. Voltando agora para o assunto, um tema que me perguntam muito nas redes sociais, tanto da Grão quanto na minha, se é seguro investir em previdência privada. As pessoas já escutaram diversos casos, principalmente ligada à previdência social, que teve um roubo na previdência social, que roubaram a previdência dos Correios, que roubaram a previdência da Petrobras. Por que eu investiria em previdência privada se tem um monte de problema acontecendo por aí? Então, eu vim fazer esse vídeo para tirar da frente esse seu medo e mostrar que o veículo previdência privada é um veículo extremamente robusto e seguro quando escolhida uma gestora séria e uma seguradora séria para contratar esse plano de previdência. E para começar, eu vou precisar contar para vocês um pouquinho sobre um órgão que faz a regulação do mercado de previdência, a SUSEP. A SUSEP é um órgão responsável por fazer uma fiscalização de todo o mercado financeiro ligado a previdências privadas. E como vocês devem saber muito bem, aqui no Brasil você tem algo que a gente consegue fazer muito bem, é legislação para tomar conta de coisas. O processo no Brasil geralmente é muito burocrático, mas quando a gente olha para o mercado financeiro, essa burocracia e essa robustez da legislação, ela se torna um fator de proteção para o investidor final. No Brasil, há uma série de regras de compliance que nós chamamos, que são regras legais, que são obrigadas de serem seguidas pelas gestoras. Então, há algumas regras de segregação de patrimônio, há algumas regras de possibilidade de tipos de investimento, regras de alocação, e isso tudo é definido pela SUSEP. Então, esse primeiro ponto é um ponto regulatório, você tem um órgão olhando isso o tempo todo, fiscalizando, indo nas gestoras, indo nos administradores, custodiantes, distribuidores, seguradoras, tomando conta de todo mundo, querendo saber o que está acontecendo para proteger o seu futuro. Então, legalmente, você tem ali um olho o dia inteiro tomando conta para você. Agora vamos falar da gestora. O que é uma gestora de recursos? Primeiro, né? A gestora de recursos é a empresa, no final de tudo, que você contrata para fazer a alocação do seu dinheiro, para escolher em quais ativos ele será investido. A gestora todo dia recebe o valor das aplicações do fundo e decide o que fazer. No caso aqui, a gente está falando da Grão. A Grão é uma gestora. O que nós fazemos? Todos os dias, nós recebemos os seus investimentos e fazemos a alocação exatamente como você consegue ver lá no nosso aplicativo, com um percentual pré-definido em cada um dos fundos e numa classe já de maneira pré-definida, como nós já batemos nessa tecla aqui 1 milhão de vezes no nosso canal. Então, nós fazemos essa alocação. E uma pergunta que toda vez me fazem é: mas a Grão é uma gestora nova, e se a Grão quebrar? Bom, primeiro, gestora é uma empresa feita de pessoas, tá, gente? Ela não é feita de marca, ela não é feita de tempo, ela não é feita de idade, ela é feita de pessoas. E na Grão, você tem pessoas com experiência extremamente elevada. Nós temos lá na Grão, por exemplo, um ex-tesoureiro do Banco Santander, 2 ex-fundadores da corretora Rico, que você provavelmente gosta muito por ser fã do Thiago Nigro. Você tem a mim, que era sócio de um banco de investimento, Banco Modal, e vim para a Grão como um projeto pessoal, um projeto de vida. São pessoas com uma experiência longa. Eu, que sou mais júnior, tenho 12 anos de mercado financeiro. Então, eu estou falando de pessoas com uma experiência muito longa, que entendem muito desse negócio e que trazem expertise, que trazem conhecimento profundo sobre isso. Mas vamos supor que o cenário mais absurdo e mais preocupante seu, que não é algo que a gente tem essa preocupação nesse momento, aconteça e a gestora Grão quebre. Poxa, Vitor, ferrou, se a gestora Grão quebrar, o que eu faço na minha vida? Vamos lá. Primeiro, se a gestora Grão quebrar, nada acontece com o seu dinheiro investido. Eu sei, você deve estar achando que eu estou forçando a barra, que eu estou falando mentira, que eu estou tentando te tranquilizar porque eu sou da gestora Grão. Mas não, gente, nada vai acontecer. Eu vou te explicar exatamente o que acontece no momento que uma gestora quebra, e isso não é apenas para Grão, isso serve para qualquer gestora no mercado financeiro. Se a gestora quebrar, aquele fundo onde você investe, ele vai ser fechado para resgate. Fechado para resgate porque você não tem uma gestora tomando conta daquele fundo, para resgate e para aplicação. Então, você não vai conseguir aplicar, você não vai conseguir resgatar. Existe um outro player que também é um prestador de serviço do fundo, chamado administrador, e mais à frente eu explico ele para você, que vai convocar uma assembleia de cotistas. E nessa assembleia de cotistas vai ser definido um novo gestor para esse fundo. Esse fundo será transferido para o novo gestor, que terá poderes para fazer a alocação da maneira que o regulamento permite, e ele vai passar a receber aporte e resgate, e você pode resgatar ou continuar aportando sem problema algum, sem nenhuma grande dificuldade. Mas por que não acontece nada com o seu dinheiro? Você deve estar se perguntando, pô, mas a Grão quebrou, a gestora quebrou,
onde eu investi quebrou, por que não acontece nada com o meu dinheiro? Porque o seu dinheiro não está na mesma conta corrente da Grão. A Grão empresa possui uma conta corrente e o fundo de investimento possui outra, que está o seu dinheiro investido para você, onde você é o dono daquele valor. Nós não temos nenhuma transição entre o dinheiro da gestora e o seu dinheiro. O seu dinheiro não passa pela nossa conta, o nosso dinheiro não passa pela conta do fundo. São CNPJs distintos que possuem total segregação. Então, qual é o ponto aqui? O seu dinheiro está investido em ativos que não tem absolutamente nada a ver com a gestora. Então, no momento que uma gestora qualquer venha quebrar, o máximo que vai acontecer é uma iliquidez dos seus ativos durante algum período, enquanto uma assembleia é convocada e o gestor é modificado. Tá vendo? Não tem nenhum risco nesse ponto. Como eu falei para vocês, tem um outro player que é o administrador. Ele é muito importante. Talvez ele seja um dos mais, se não o mais importante no mundo dos investimentos. Por quê? O administrador, ele é conhecido como se fosse o representante legal do cotista. Ele é que faz com que todas as regras que estão escritas no regulamento do fundo sejam seguidas à risca. Ele é responsável por monitorar os trabalhos do gestor, do administrador, da seguradora. Ele é responsável por processar todas as movimentações que acontecem no fundo. Então, se nós investimos em um fundo ou resgatamos, o administrador é que vai lá e processa essa alocação. Ele vai lá e anota, coloca no fundo, bota nos órgãos legais, registra, deixa bem claro que aquele dinheiro é um dinheiro do fundo Arca. Então, o gestor quebrou, uma outra função que o administrador vai ter, ele vai lá e convoca uma assembleia e troca, né, o gestor do fundo, como eu disse para vocês antes aqui. Então, ele é um responsável pela contratação, digamos assim, de todos os parceiros que estão por volta de um fundo de investimento. E aí a sua pergunta pode vir, então esse é o cara que se quebrar eu perco dinheiro. Não tenho a menor dúvida. É ele. Então agora o Vitor vai me deixar aqui com a munição que eu queria para quebrar o vídeo dele. Não. O seu dinheiro não está na mesma conta corrente do administrador. O administrador, ele é um prestador de serviços. Vou fazer uma comparação simples aqui. Imagina que você mora num condomínio, num prédio, e você contrata um administrador profissional. Primeiro, o dinheiro do condomínio fica na conta da administradora? Não fica. Fica na conta do condomínio, tá bom? Não é na conta da administradora. Se o seu condomínio tá com dinheiro na conta da administradora, fique em pânico, porque provavelmente você vai sofrer um golpe. Isso não existe, ele fica na conta do condomínio, CNPJ do próprio condomínio. O administrador vai lá e presta serviços. Mas se o administrador quebrar, o que você, no seu condomínio, vai fazer? Contratar outro. É tão simples quanto isso. Você vai pegar, vai convocar uma assembleia de condôminos e vai trocar o administrador A pelo administrador B. E é exatamente assim que acontece num fundo de investimento. Se o administrador do fundo quebrar, você troca o A pelo B e vida que segue. Você convoca uma assembleia de novo, substitui o administrador e sua vida segue normalmente, seu dinheiro não é impactado por esse movimento. Tem um outro prestador de serviço, que é o custodiante, que você também precisa entender quais são os riscos ligados a ele e por que é seguro você investir e ter um custodiante desde que bem escolhido. O custodiante, ele é o responsável por fazer o registro nos órgãos competentes de toda a posição que o fundo de investimento tem. Vou dar um exemplo mais claro. Imagina que o fundo compra uma ação, sei lá, ação do Itaú, ação da Petrobras, da Vale, ação de qualquer empresa listada na bolsa. No momento que ele faz essa compra, ele avisa ao administrador que fez a compra e o administrador comunica o custodiante. O que o custodiante faz? Ele pega, ele vai lá na B3 e confirma para a B3, olha B3, essas ações aqui dessa carteirinha são ações do fundo Arca. Então, essas ações estão na B3 ligadas ao fundo Arca e o fundo Arca é o único que pode movimentar essas ações na B3, beleza? Ele faz isso para todas as classes de ativo em todos os fundos, em cada um dos seus órgãos competentes de registro. E aí, você deve estar se perguntando, então ele guarda os investimentos. E se ele quebrar? Novamente, nada acontece. O primeiro ponto que eu disse para vocês, eu vou continuar repetindo aqui durante todo o vídeo. O dinheiro do fundo está numa conta corrente segregada dos prestadores de serviço. Assim como a custódia dos ativos está numa conta de custódia separada do custodiante. O dinheiro que está no custodiante não tem nada a ver com o dinheiro do fundo. Então, se o custodiante vier a falir, o que você vai fazer? A essa altura você já sabe, né? Você vai trocar o custodiante. Você vai convocar uma assembleia e vai mudar o custodiante A para o custodiante B. Durante esse período, o fundo vai precisar ficar fechado, porque você não vai conseguir fazer as movimentações de alocação, mas, passado esse período da assembleia, seu dinheiro está lá intacto, protegido sem problema algum, investido desde o início, sem perder nada. Tem um único pequeno risco no custodiante e que qualquer gestor profissional sério não corre esse risco, que é o risco do dinheiro em conta corrente do seu fundo. O fundo, ele possui diversos investimentos e tem uma parcelinha que geralmente é muito pequena, no nosso caso não chega nem a 10 mil reais por dia, que fica ali na conta corrente mesmo de fato, na conta corrente mesmo parado. Aí você fala, Vitor, mas por que esses 10 mil reais comparados? Porque tem tarifas, algumas despesas, que quando você está falando de um universo de um fundo de quase 400 milhões de reais, isso é muito pequeno. E que tem algumas tarifas
tarefas que precisam ser debitadas e que caem do dia para a noite, então você tem que ter uma liquidez imediata ali na conta corrente do fundo. E no final do dia, esse valor ele é investido numa compromissada, que à noite sai do fundo, rentabiliza e no dia seguinte volta e fica na conta corrente do fundo o tempo todo. Então, se um custodiante vier a quebrar, esse dinheirinho pequenininho que está ali, que todo gestor sério deixa muito pequeno mesmo, o mínimo necessário, esse dinheiro pode ser perdido sim, tá bom? Então, é o único risco se ele não tiver alocado numa compromissada, por exemplo, como eu disse aqui para vocês, que é uma operação onde você empresta dinheiro para eles e pega título público como garantia, ou seja, se eles quebrarem, você fica com título público. Se ele não tiver, se ele tiver na conta corrente no longo do dia e quebrar no longo do dia, você pode perder uma parcela daquele valor que está perdido, que está na conta corrente aí no custodiante, que é a empresa. É como se o banco quebrasse e você tivesse mais do que o limite do FGC na conta corrente. Aquele pedaço acima, você perderia. Mas isso é muito mitigado porque nenhum gestor sério deixa dinheiro na conta corrente. O dinheiro cai na conta corrente e ele já investe no mesmo dia. É assim que nós fazemos. O dinheiro não dorme na conta corrente de forma alguma no nosso fundo. Vamos falar agora da corretora. O que é a corretora, galera? É aquele parceiro que é o vendedor. Pensa em alguém que sabe vender muito bem um produto. Ele é a corretora. A corretora, eu posso falar várias aqui. Você tem a XP, você tem o Modal, você tem o Inter, você tem uma série de parceiros, a própria Grão que distribui mesmo não sendo corretora, que fazem a venda, diversos parceiros que fazem a venda do fundo Arca, por exemplo. E aí, você deve estar se perguntando, poxa, Vitor, eu tenho conta na Grão mesmo, distribuição na Grão. Eu vou lá e invisto pela Grão. E se a Grão quebrar, a Grão que distribui, que vende, que não é uma corretora, mas faz o mesmo papel de uma corretora na hora da venda do nosso fundo Arca? E se a Grão quebrar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Parece piada, parece que eu estou enchendo o saco, parece que eu estou inventando, mas não vai acontecer nada. E qual é o motivo? Você já sabe, né? O seu dinheiro não está na conta corrente da Grão. O seu dinheiro está na conta corrente do fundo, linkado a você, registrado nos órgãos legais, protegido por administrador e custodiante. Então você tem o seu dinheiro investido de fato lá no fundo final e você está totalmente protegido de todo o risco dele quebrar. Se ele quebrar, você só vai ter que pegar e mudar o distribuidor para você ver o seu investimento num outro aplicativo de uma outra empresa. Qualquer uma que você goste no mercado, você pode fazer esse movimento, é super simples. E por último, a seguradora. Eu deixei a seguradora para o final porque ela tem um papel muito crucial quando a gente fala de um plano de previdência. Por quê? No caso do plano de previdência, você não contrata diretamente um fundo, né, como você faria num fundo tradicional. Você tem, antes da contratação do fundo, a contratação de um plano de previdência. Só que esse plano de previdência está vinculado ao seu nome, que por sua vez está investido em ativos finais, ou seja, fundos de investimento. E aí, toda aquela escadinha de proteção que eu te falei agora, que eu comecei por ela, está valendo. Por quê? Apesar de no fundo não ter o teu nome investido, tem o teu plano de previdência sendo investido nele. E esse plano de previdência, ele tem um ponto que faz com que ele fique muito seguro, que é a segregação do patrimônio da seguradora dos planos de previdência. É como se você tivesse duas caixinhas. A caixinha onde a seguradora tem o dinheiro dela e a caixinha onde tem os planos de previdência. Caso a seguradora venha a quebrar, explodiu, faliu a seguradora aqui, você tem os planos de previdência completamente íntegros, investidos em ativos finais, que você vai estar super seguro e você vai ter que fazer só uma migração do seu plano de previdência da seguradora A para a seguradora B. Isso você faz via portabilidade. Você consegue fazer esse movimento sem grandes dificuldades. No caso, obviamente, mais hipotético e mais complexo de uma seguradora quebrar, você teria um pouco mais de trabalho para fazer isso, porque teria uma intervenção da SUSEP, tá? E aí você teria um processo de mudança do segurador. Mas isso é algo que eu nunca vi acontecer no Brasil. E no nosso caso da Grão, nós temos 3 seguradoras no nosso fundo. Temos a Icatu, que é a maior seguradora independente do Brasil, com décadas de história. Nós temos a XP, que é a maior corretora do Brasil. E nós temos o BTG Pactual, que é um dos maiores bancos de investimentos da América Latina. Então são nomes extremamente sólidos e que trazem pra gente muita segurança, são os principais e melhores do mercado, as melhores seguradoras do mercado, nós escolhemos para ter o plano de previdência. Tem um único momento que pode se tornar perigoso para você ter dinheiro investido em previdência privada, caso uma dessas empresas quebre, que é o momento que você contratou renda. Você faz o seguinte, ao longo de 30 anos, trabalhou duro, poupou, investiu, e depois de 30 anos, você decidiu que você não queria mais olhar para investimentos, chamou a sua seguradora de preferência, qualquer uma delas, e falou o seguinte, tenho 2 milhões de reais investido, quanto você me paga de renda todo mês até eu morrer? Não quero mais me preocupar com isso, quero viver sem olhar dinheiro, vou receber a renda, vou viver com a renda, não quero mais me preocupar com investimento, renda fixa, CDI, bolsa, o que for. A seguradora vai fazer uma conta que geralmente é favorável para ela e vai dizer, eu te pago R$10
10 mil reais por mês. Você vai lá, fechou, quero 10 mil reais por mês, tá bom, vou viver na praia com 10 mil reais por mês. E aí, 2 meses depois, a seguradora faliu. Nesse caso, há um risco, que não é tão alto ainda assim, mas há um risco de uma perda de parte desse volume. Porque no momento que você decidiu fazer essa conversão, você vai entregar o seu dinheiro para a seguradora, ele não é mais seu, e a seguradora se compromete a te pagar uma renda mensal até você morrer. E aí, esse recurso, mesmo dentro da seguradora, ele é obrigado a seguir uma série de regras. Dentre elas, uma regra de alocação muito específica, onde ele não pode investir em ativos de risco. Ele tem uma meta atuarial a seguir. Ele precisa cumprir, por exemplo, IPCA mais 6 de rendimento na grande maioria desse patrimônio. Então ele pega esse valor e coloca como reserva técnica em investimentos extremamente seguros. Geralmente, 99% das vezes, títulos públicos federais indexados à inflação, ou pré-fixado, ou pós-fixado, de acordo com o que a legislação manda. Então você tem uma segurança na alocação final, mas sim, nesse caso, você corre algum risco de perder uma parte ou até todo do valor que você tem caso a seguradora faça uma grande de uma cagada com o valor. Então, se você não quer ter esse risco, faz o seguinte, que é o que eu sempre aconselho para todo mundo. Acumulou seu dinheiro ao longo de 20, 30, 40 anos, seja lá o tempo que for, e decidiu se aposentar, cara, você foi capaz de juntar esse dinheiro, você foi capaz de conseguir ser disciplinado e acumular. Por que você vai delegar para outra pessoa agora gerir o seu dinheiro? Continue você gerindo, faça saques a cada 2 meses, porque a cada mês não pode, porque lembrando, Previdência, sacou uma vez, tem que esperar 60 dias. Faz um saque para cada 2 meses, do rendimento daquele período, tenha diligência, e no final você ainda vai deixar esse dinheiro para os seus herdeiros legais, tá bom? Tá bom, Vitor, já entendi. Então, não dá para perder dinheiro com previdência privada, é isso que você tá me dizendo, né? Botou dinheiro em previdência privada, é uma mina de ouro que não dá problema, que não tem desabamento, eu nunca vou perder dinheiro. Não, não foi isso que eu disse para você. Vamos ter cuidado com o que eu estou dizendo aqui desde o início do nosso vídeo. O que eu estou dizendo para você, resumidamente, é que todos os prestadores de serviço possuem camadas de segurança que protegem você em caso de falência daquela empresa. Todos podem ser substituídos por outros que vão dar continuidade a esse processo. Mas há um risco de você perder dinheiro se investir em previdência privada. E qual o risco? A alocação final que é feita. No nosso caso, vou dar um exemplo aqui. Nós investimos no Fundo Arca 30% em ações brasileiras, 20% em ativos internacionais, 10% em real estate e 40% do Fundo Arca Multimercado em renda fixa. Essa composição está alocada em milhares de ativos. E eu estou falando milhares mesmo, porque nós escolhemos fundos que investem em dezenas, centenas de ativos. Esses ativos finais, vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente, como lojas americanas, nós tínhamos ali de 100% do patrimônio investido no nosso fundo, 0,50% estava comprado em debêntures de lojas americanas. E como todos vocês sabem, as lojas americanas sofreram uma fraude gigantesca, sem precedente na história brasileira e praticamente faliu. Então todo o valor que estava investido ali, que era 0,50, nós perdemos. Então aquela variação da cota que você vê no dia a dia é onde você pode ganhar ou perder dinheiro, ou seja, nos ativos finais. E como que nós fazemos para proteger você de perder dinheiro nesses ativos finais? Temos alguns pontos que eu vou te contar aqui. Primeiro deles, eu já dei uma palhinha para vocês aqui, é a diversificação. Nós temos 4 classes de ativos, nós investimos um percentual fixo em cada uma delas e nós temos alguns gestores dentro da carteira, mais de 10 gestores dentro da nossa carteira, que investem em milhares de ativos. Então você tem uma diversificação tão grande que mesmo quando a segunda maior varejista do Brasil quebrou, a nossa cota sofreu muito pouco, porque nós não colocamos todos os ovos na mesma cesta. A diversificação é o único almoço grátis que você consegue encontrar no mercado financeiro. Segundo ponto, nós não fazemos alavancagem. O maior risco de um investidor que não sabe lidar bem com isso é fazer alavancagem. A alavancagem é uma operação onde você consegue se expor a mais dinheiro do que você tem. É como se você tivesse 100 mil reais e você pudesse operar na bolsa com 1 milhão de reais. Só que qual o problema e o risco da alavancagem, pessoal? Imagina que você tem 100 mil reais, como eu disse para você. E aí, uma corretora te dá uma exposição de 1 milhão de reais. O que significa isso? Para você perder 100 mil reais tendo apenas 100 mil reais, você tem que ter uma queda de 100% do seu patrimônio. É muito difícil você chegar a ter uma queda de 100% sem que você pare antes. Agora, se você tem 1 milhão de reais investido, mas você só tem 100 mil reais, você só precisa que seu patrimônio caia 10% para que você perca tudo que você acumulou ao longo da sua vida. Então, a alavancagem, ela pode trazer para você resultados muito positivos, porque o inverso também é verdade, mas ela traz um risco de falência. E esse risco de falência não é algo que nós buscamos aqui, não é algo que nós incentivamos aqui e nós nunca iremos fazer. E por último, para minimizar os riscos, nós temos uma metodologia muito clara e vencedora. Nós investimos, no caso do nosso flagship, nosso principal fundo, o Arca Multimercado, nós investimos na metodologia
idealizada pelo Thiago Nigro, que coloca 4 fatores de risco de maneira travada e pré-definida na alocação. Nós temos 40% de fundos de renda fixa, 30% de bolsa brasileira, 20% em moeda forte, em ativos internacionais, diversificação geográfica e 10% em fundos imobiliários. Nós conseguimos, assim, trazer uma diversificação que em todos os nossos estudos se mostrou muito resiliente e mais do que suficiente para em janelas longas bater tanto o CDI quanto a inflação, quanto o Ibovespa. Obviamente, nós não temos aqui a promessa de que faremos isso para frente, mas em todos os nossos estudos nós conseguimos mostrar que a metodologia clara, sem market timing, sem tentar adivinhar qual o melhor ativo para se comprar e correr o risco de escolher o pior, ela foi extremamente vencedora e foi capaz de produzir resultados muito interessantes em janelas longas. Então nós temos essa metodologia, somos uma das poucas gestoras do mercado que tem uma metodologia clara e pré-definida de alocação. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, tenho certeza que você entendeu algumas coisas básicas, né? A primeira delas, o seu dinheiro não está na conta de nenhum prestador de serviço nosso e por isso você está muito protegido em quase todos os casos possíveis e imagináveis, né? E onde você corre risco de fato é na alocação final e a nossa metodologia, nossa diversificação e não fazer alavancagem faz com que seja um investimento muito interessante para o seu longo prazo. Se você gostou desse vídeo, já dá aquele like, já se inscreve no nosso canal, compartilha e aguardo vocês no próximo vídeo.